Cláudio, Lana, amanhã nós temos sessão marcada lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para a sabatina de Cássio Marques para o Supremo Tribunal Federal. Hoje mais cedo o presidente da CCJ deu uma entrevista a vocês, né, Cláudio, dentro do jornal Gente, falando justamente sobre essa sabatina. Segundo ela, o Cássio Marques vai ter que suar para ser aprovado nessa sabatina marcada para amanhã. Ela disse que o Senado não vai ser um carimbador de indicações como muita gente tem colocado aí. Muitos falaram, o Senado é mero carimbador das decisões ou da indicação de um presidente da República. É preciso entender que ali é uma casa política. Então, ali não se faz apenas uma análise sobre o critério jurídico, há uma análise sobre o critério político. Aqueles mais conservadores optam por aprovar um nome que tem o seu perfil, aqueles mais progressistas votam contra um nome conservador, e daí por diante. Mas essa questão de apenas ratificar um nome, ela está, ao meu ver, muito mais atrelada também a algo que talvez já esteja arcaico, já esteja ultrapassado e precisa ser alterado, que está na Constituição Federal, que é a forma de indicação dos membros da indicação dos membros do Supremo Tribunal Federal. Mas a gente lembra que a última rejeição foi lá no governo do Floriano Peixoto, né? Do século XIX. Exatamente. Mas é assim, olha... muito difícil, né, que uma rejeição aconteça. Só, Cláudio, deixa eu só apontar uma coisa que eu apurei agora à tarde. O Cássio Nunes já aposta que ele tem 60 votos em plenário dos 81 senadores. Ele tem feito o beijamão, né, que é a cerimônia de se reunir senador por senador, ao longo dos últimos dias, com bastante intensidade. Nas últimas 48 horas antes da sabatina, que é amanhã, ele vai ter feito mais de 10 reuniões com os senadores. Então, você vê o tempo que ele vai ter para revisar o discurso que é feito na abertura da Comissão de Constituição e Justiça é madrugada de hoje. Ele está buscando esses votos de apoio, está correndo atrás, e ali no placar meio informal já conta com cerca de 60 dos 81 senadores para confirmação do nome dele em plenário, que é um número até bastante expressivo. E na Comissão de Constituição e Justiça tem essa conversa, que é o primeiro momento, já está tudo pronto, a senadora Simone Tebet explicou muito bem, e tem uma proposta que tramita no Senado Federal, inclusive a senadora apoia essa proposta para modificar não só a forma de indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal, que seria um nome que viria um juiz, um indicado da OAB, outro indicado dos promotores, da Procuradoria-Geral da República, uma lista tríplice, aí o presidente escolheria ali entre os nomes que os setores indicam como os mais recomendados para assumir uma vaga no Supremo. Não seria só uma indicação do presidente da República, é uma proposta que está tramitando ainda no Congresso e limitando também o tempo de mandato. No Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal trabalha até a aposentadoria compulsória, 75 anos. Nos Estados Unidos é vitalício. Enquanto estiver vivo, a vaga é dele. Mas tem uma tendência em outros países de um tempo de mandato. Como tem um tempo de mandato para deputado, para senador, teria um tempo de mandato de 10, 12, 15 anos para o ministro do Supremo, ainda proposta. O que vai acontecer amanhã? Sabatina, se der tempo, o resultado da sabatina é levado ao plenário do Senado, e é lá que Cássio Nunes aposta que já tem mais de 60 dos 81 votos de senadores. Bom, a senadora Simone Tebet também disse que que o ministro indicado Cássio Marques vai ser aprovado sem problemas, né? Ela disse que ele vai suar um pouquinho. Ele está suando um pouquinho, né? Já está suando bastante aí com essa visitação a que se referiu a Lana. Eu não sei, assim, que é muito fácil, né? Muito, como é que eu diria? Muito atender ao senso comum, né? A alegação de que as sabatinas se transformaram em meios de bater palmas, de referendar a indicação do presidente da República. Ali no Senado não tem nenhum bobinho, não, né? Não tem ninguém ali com cabresto, né? Do Palácio, do governo, seja qual for o governo, né? Eu me lembro hoje de manhã cedo, no programa aqui local da Rádio Band News FM, a gente estava tratando desse assunto, quando a sabatina do ministro Jorge Oliveira, indicado para o TCU, estava em curso. Vamos ouvir lá uma pergunta. Aí entrou a primeira pergunta que nós ouvimos foi uma pergunta para arrasar, né?
desmentindo, portanto, esse preconceito de que esse período que precede a sabatina oficial é um período menos nobre ou qualquer coisa assim, né? Mas, na verdade, eu acho, a senadora Simone Tebet, inclusive, contou isso, né? Ela disse que quando da indicação de Edson Fachin para o Supremo Tribunal Federal, ele chegou debaixo de muita desconfiança. Não sei se vocês se lembram, mas havia vídeos mostrando o Fachin pedindo votos para Dilma, havia diversas acusações de ligação de Edson Fachin com o Partido dos Trabalhadores, etc. e tal. E ela contou que quando recebeu o Fachin em seu gabinete, ela partiu para cima dele fazendo um monte de perguntas do ponto de vista político, jurídico, etc. e tal, perguntas que não tinham nada a ver, ou pouco a ver, com aquelas que ela já tinha preparado para fazer na sabatina oficial, né, na Comissão de Constituição e Justiça. E foi nessa oportunidade que o ministro Fachin deu a ela a certeza de que ele era uma boa indicação, que era alguém que tinha pleno conhecimento jurídico e não tinha as amarras políticas ou partidárias que se atribuía a ele. E ela contou isso, né, que aquela foi a verdadeira sabatina que ela queria fazer com o ministro Fachin. Porque na sabatina oficial, na sessão da CCJ, cada senador tem um tempo muito limitado para fazer a pergunta. Faz a pergunta, aliás, todos fazem pergunta, o ministro indicado anota cada uma dessas perguntas e depois vai respondendo todas de uma vez só. É assim que funciona, é até uma coisa meio maçante. Então essa conversa do ministro indicado com os senadores, conversas privadas, durante as quais eles têm a oportunidade de se apresentar, de se explicar e defender a sua nomeação, a sua indicação, do mesmo modo que o senador tem a oportunidade de usar o tempo que achar conveniente para fazer as perguntas que ele quer fazer ali. É por essa razão que quando chega na sabatina acontece o que aconteceu hoje, né? A aprovação de Jorge Oliveira para o TCU foi aprovada por 23-3, um número assim, né? Uma goleada, né? Na sabatina do ministro Cássio deve acontecer uma coisa muito parecida. Eu acho que a oposição, a mídia tem uma certa má vontade, a oposição, sobretudo com indicações do atual presidente da República, tenta desqualificá-las, etc. E certamente ele vai ter que enfrentar perguntas bastante ácidas a respeito das incongruências alegadas do seu currículo, etc. Mas é no particular que ele vai convencer os senadores ou não da sua integridade, do seu conhecimento jurídico, né, e da sua posição política e etc. É por isso que ela destacou que aquela é uma casa política e é nesse prisma que essa questão deve ser avaliada. Eu não sei se isso é ruim ou é bom, mas o que eu sei é que contribui para que o senador firme uma posição mais segura, mais concreta sobre o indicado, contra ou a favor, né? Em geral tem sido a favor.